Olá, o programa Ponto Cego da TV Assembleia está chegando na sua edição de número 24. Um canal que foi criado em parceria com a Sociedade de Assistência aos Cegos para levar assuntos de interesse da comunidade de pessoas com e sem deficiência. Afinal de contas, o que tratamos aqui, os assuntos que trazemos e as pessoas importantes conversam sobre assuntos que vão fazer com que a inclusão e a acessibilidade nessa sociedade diversificada possa realmente acontecer. Eu sou Paulo Roberto Cândido, tenho 1,79 m, Samuel agora eu vou dizer que tem 81 quilos. Após o período de férias nós aumentamos um pouquinho. Sou um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos. Estou utilizando uma blusa de mangas compridas, azul, com listas brancas e azuis. Estou aqui sentado em um sofá e atrás de mim tem um painel de madeira. Estamos aqui diretamente da sala da presidente da Sociedade de Assistência aos Cegos, juntamente com meu amigo Samuel Chaves. Isso mesmo, Paulo, em mais um episódio do Ponto Cego. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa maravilhosa que vocês vão amar conhecer a história. Eu me chamo Samuel Chaves, fazendo a minha audiodescrição aqui. Sou uma pessoa de pele clara, estou usando um óculos escuro, tenho os cabelos curtos negros, eu estou de paletó escuro, preto, calça preta e uma camisa social branca com a gravata cinza. Essa temática da política da pessoa com deficiência é um tema rico de informações, onde eu espero que vocês aprendam bastante com essa grande pessoa, né, Paulo? Isso. E um detalhe, né? Estamos utilizando, eu sou meu óculos escuros, porque nós temos baixa visão, e isso facilita a questão da nossa fotofobia. Bom, o nosso convidado de hoje, estamos já muito felizes e honrados, estamos conhecendo aqui, né? Eu estou conhecendo pessoalmente, conheci através de grupos que nós participamos, e através dos áudios que eu escutei do nosso entrevistado, eu compreendi que ele é uma pessoa realmente que entende de política pública. Afinal de contas, ele é aluno da Universidade Federal do Ceará, faz o curso de políticas públicas, faz parte também do movimento negro, é uma pessoa engajada desde cedo na política, e é o nosso querido amigo Igor Wesley Mesquita. Seja bem-vindo, Igor, ao programa Ponto Cego. Prazer, tudo meu amigo Paulo, amigo Samuel Chaves, e é um prazer estar aqui com o público da TV Assembleia, e é uma honra estar com essa seleção do movimento da pessoa com deficiência. Vou fazer minha descrição. Sou um jovem negro, tenho 26 anos, tenho 1,71 m, eu acho que eu estou pesando uns 85 quilos a 90, que confesso que a balança não é muito minha amiga, mas tudo bem. Estou usando uma bela camisa de cor estampada, detalhes vermelhos. Espero debater a política pública da pessoa com deficiência em alto nível com esses grandes companheiros. Tanto o companheiro Paulo, que foi quem me fez o convite, como o companheiro Samuel, que eu já conheço o seu trabalho no Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, bora lá, bora ter esse bate-papo gostoso. Espero que vocês gostem. Pronto, um detalhe também, né, que o Igor está utilizando a sua cadeira de rodas, que faz parte do processo de movimentação que ele tem por essa cidade, que precisa ser mais acessível. Igor, a minha primeira pergunta, você como estudante de política pública, nós já estamos em pleno século XXI, mas temos que falar que entender de política pública, principalmente de inclusão e de acessibilidade, vamos ter que lembrar que a pessoa com deficiência, ao longo de muitos e muitos anos, né, foi excluída ou foi marginalizada, e que somente agora, nos últimos 25 anos, mais ou menos, é que chegou legislação, que chegou informação, que chegou o programa Ponto Cego, como tantos outros programas, e vamos tratar desse assunto para que os gestores, a sociedade como um todo, possam compreender. Na sua formação enquanto aluno de política pública, o que é tratado na universidade? O que é que tem de currículo? O que é que fala sobre a formação de vocês para que produzam realmente a política pública efetiva? Ótima pergunta, companheiro Paulo. Eu acredito que eu, como aluno de política pública da Universidade Federal do Ceará, digo que o diferencial do meu curso é o caráter avaliativo da política. Porque, como eu estava conversando em off com nosso amigo Samuel, o gestor público tem o hábito de analisar a política quando ela está feita. E a gente,
lá no curso de gestão de política pública, aprende que a gente precisa acompanhar a política pública como se ela fosse um bebê que acabou de nascer e que a gente precisa acompanhar o seu desenvolvimento até na fase adulta, até quando a política pública vai se tornar usual para aquele público que ela foi posta para se desenvolver enquanto política pública. Então, foi muito boa essa sua pergunta, porque eu diria que esse é o divisor de água. Você aprender a avaliar política pública. E hoje é o que a nossa sociedade brasileira precisa como um todo. Avaliar política pública para ver se aquela política pública realmente vai ser efetivada. Igor, me conta uma coisa, e para todos os amigos e telespectadores do Ponto Cego. Às vezes, por desconhecimento, né, as pessoas pensam, poxa, está na universidade, com certeza, por ser uma pessoa com deficiência, a prova é diferente, é mais fácil. Ou até a prova do Enem, para você entrar na universidade, deve ser uma prova bem fácil. E eu sei que você tinha uma nota maravilhosa no Enem, né, quando você ingressou na Universidade Federal do Ceará, para tirar a dúvida do público, né? Como é que é essa política pública de ingresso de pessoas com deficiência dentro das universidades? Bem, eu tive a honra e a sorte de 2018 fazer uma prova no Enem, onde eu tive um leitor e um escritor que pôde me ajudar a fazer a prova, porque além da deficiência motora, eu ainda tenho uma síndrome chamada síndrome de Ehlers. O que é essa síndrome, companheiro Samuel? É uma síndrome que impede a gente fazer qualquer leitura num papel, independente do tamanho. A gente tem o conceito da leitura, porém, a gente não consegue visualizar a leitura porque a gente salta linhas. Então, esse acompanhamento no Enem foi crucial para que eu pudesse tirar 920 e tirar o segundo lugar no Enem em Fortaleza em 2018. Lembrando que é a mesma prova que é dada para as pessoas. A mesma prova os outros alunos, que o público dito normal da sociedade faz, né? Foi uma ação afirmativa, né, de alguém que compreendeu da sua necessidade enquanto pessoa precisando de um apoio, né, de uma tecnologia assistiva. Então faz parte da política pública, né? A ação afirmativa do gestor, a ação afirmativa da própria pessoa. Essa política pública surgiu no primeiro governo do presidente Lula, que ele, junto com o ministro Haddad, resolveu expandir a política pública na Universidade Pública Brasileira. Então, ele fez esse caráter de acessibilidade dentro da prova do Enem. Quando você fala no caráter da política pública, a gente vai também associar o caráter do agente público. Do agente público. Então é importante que as pessoas compreendam que uma ação afirmativa, uma legislação, uma estrutura institucional, tudo isso favorece, né, a efetivação da política pública. Você, como militante também da época do estudantil, né, do movimento negro unificado e de pessoa com deficiência também, você está coordenando um Fórum Permanente Nacional da Pessoa com Deficiência. Fala um pouco sobre a situação desse fórum e qual a função desse Fórum Permanente Nacional. Esse fórum surgiu da necessidade que o movimento da pessoa com deficiência precisa se unir. Eu sou deficiente físico, o Samuel é deficiente visual, o companheiro Paulo tem baixa visão, mas a gente pode ter deficiências diferentes. Mas, antes de tudo, eu costumo dizer que a gente é pessoa com deficiência e ser humano. Então, o movimento
precisa estar unido, porque unido a gente pode ser mais forte, como um movimento LGBTQIA+, como um movimento negro que hoje conseguiu evoluir enquanto movimento e está conseguindo brigar por melhoria na política pública, na efetivação dessa política afirmativa e numa política pública de Estado, porque não dá mais para a gente conviver com política pública de governo. Porque independente da bandeira partidária, se aquela política for aplicada, ela tem que ser aplicada de verdade. O que acontece, felizmente, no nosso país é que um gestor consegue aplacar até uma política boa, mas se outro candidato de outro partido que conseguiu vencer na urna, por não ser ele que fez, ele acaba descontinuando essa política. Isso é o complicador para as pessoas com deficiência e eu diria para a sociedade brasileira que necessita de uma política pública mais forte. Igor, nesse processo de evolução, de mudança, de inovação tecnológica, a sociedade também ela vai passando por essas modificações, formatações de caráter, de comportamento. Então a gente percebe que não tem como mais ter aquele pensamento de 30, 40 anos atrás, onde a pessoa com deficiência era colocada à parte. E ela era colocada muitos em uma salinha ou no quarto, no fundo da casa, onde era alimentado, mas não era dado para ele nenhuma oportunidade, nenhuma possibilidade, até mesmo pela aquela parte da família mesmo, super proteger, e também por não existir uma oportunidade de eles se inserirem no mercado de trabalho, dentro das universidades, ou transitar entre as outras pessoas, porque as calçadas ou os acessos aos equipamentos públicos ou privados eram difíceis. O que você me fala sobre, nesse período histórico, como é que está a acessibilidade ainda? Se você pudesse dizer assim, estamos em uma evolução, o que seria importante ser modificado para que as pessoas com deficiência tiverem mais acesso? Ponto. Eu amei essa sua pergunta, porque me dá a chance de, com muita franqueza, dizer para você que bom que a sociedade brasileira evoluiu, como a lei de cotas, por exemplo, para a pessoa com deficiência foi decisivo, porque, por exemplo, eu entrei pela lista ampla, porque minha nota foi muito boa, mas pela questão de acessibilidade, eu optei pela lei de cotas, porque através da lei de cotas faz com que o corpo estudantil da universidade ele tenha um olhar diferenciado. Quando eu digo olhar diferenciado, não é o olhar de coitadismo, é o olhar que a pessoa com deficiência precisa ter para ela poder se desenvolver. É como eu digo no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, a gente enfrenta uma coisa assim que me deixa muito entristecido ainda, que é a questão do capacitismo. A gente já tem a lei de cotas, só que a gente ainda assume cargo periférico dentro das empresas e isso faz com que a gente se prejudique, faz com que a gente deixe de sonhar com o cargo de chefia, por exemplo. Muito importante que você falou, viu, Igor? Porque todos que estão nos assistindo, nós também agradecemos o olhar diferenciado de vocês. Se vocês estão acompanhando o programa Ponto Cego, porque tem um olhar diferenciado também, querem ajudar essa transformação social. E a pessoa com deficiência, ela tem potencialidade, ela pode ser capacitada para realizar várias funções, inclusive funções primárias, as funções mais extraordinárias dentro da instituição, dentro da empresa. Necessário que haja todo um processo de acompanhamento desse estágio, né, dessa evolução desse profissional enquanto contratado pela empresa ou participando da atividade na instituição. E você falou em capacitismo. Será que as pessoas compreendem o que é capacitismo? Então, daqui a pouco,
vamos falar sobre o capacitismo para que você entenda a diferença entre heróis, super-heróis, superação, produção, capacidade social, cidadania plena. Vamos ao nosso breve intervalo e daqui a pouco voltamos com essa conversa sobre políticas públicas, principalmente de inclusão e de acessibilidade das pessoas com deficiência. Voltamos com o programa Ponto Cego. Eu falei que era um breve intervalo. Estamos conversando com o Igor Mesquita sobre políticas públicas de inclusão e acessibilidade. E estamos falando sobre capacitismo. Então, para vocês entenderem, o Igor também vai explicar. Vou contar uma história de um amigo meu lá de Santa Catarina, que trabalha no judiciário, e ele vai ao trabalho todos os dias e lá chove bastante. Então, muitas vezes ele está na rua com a sua bengala, pisando nas poças d'água, com aquela dificuldade, e as pessoas comentam: meu amigo, parabéns para você, né? Você realmente está conquistando o seu espaço, você realmente está se superando. Então, na própria fala do Rodrigo, ele compreende que aquele pensamento social vai fazer com que o gestor, com que a própria sociedade não se preocupe em acessibilizar, né, a caminhada do Rodrigo. Então, o capacitismo é isso, é achar que a pessoa está se superando, que a pessoa está vencendo barreiras, quando na realidade ele está passando por dificuldades, né? Não está conseguindo identificar onde tem poças d'água, onde tem calçadas acessíveis, e faz o comparativo entre discriminação e capacitismo, né? Porque discriminação também é uma forma de capacitismo quando você imagina que a pessoa está se superando, quando eu, Samuel, o Igor, estamos superando, estamos fazendo parte de um programa na TV Assembleia. Não é isso, Igor? Companheiro Paulo, mas achei ótimo a sua explanação, mas eu diria que a noção do capacitismo, ela também tem uma noção dúbia, no seguinte sentido do quê? O Igor é um deficiente físico, então o Igor não tem capacidade, não tem poder de liderança, de chefiar a equipe. Então, eu chego na lei de cota do mercado de trabalho e digo: Igor, eu tenho um emprego de balconista de farmácia para ti. Isso não quer dizer que esse trabalho não seja digno, longe disso, porque qualquer trabalho é digno, que você ganha o seu ganha-pão para botar dentro de casa. Mas eu acredito que chegou a hora da virada de chave. Quando eu digo a virada de chave, é que a pessoa com deficiência, ela pode ser um bom balconista de farmácia, mas ela também pode ser um grande advogado, um grande juiz. Isso quem vai decidir é ela e a pessoa dela. Então, a gente precisa, enquanto liderança do movimento, colocar essa noção, porque é como se a sociedade brasileira, gente, os telespectadores que estão escutando a gente e estão podendo ver essa entrevista, que é como se eu criasse campo invisível na sociedade brasileira. O rico só vai em determinado ponto, mas esse ponto só quem pode dizer sou eu que estou vivendo. Então, o capacitismo também seria isso. É como se a sociedade, o Igor só pode ir até tal ponto porque ele usa uma cadeira de roda. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e já divulgar um belíssimo evento que vai haver na Procuradoria Pública do Trabalho, onde a gente vai estar reunido com grandes empresas do estado do Ceará e vamos debater isso no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que será no dia 21 de setembro. Por que não é dado outros paradigmas para a cota da pessoa com deficiência? E por que a cota da pessoa com deficiência não é cumprida? Mesmo que a gente sabe que é obrigatório, mas infelizmente não é cumprida. Isso mesmo, viu, Igor? É interessante isso que você falou, e eu queria fazer uma pergunta
nessa parte mais do agente que faz a política acontecer de fato, né? O que cria a política, aquele que está fazendo, aprovando, induzindo a um gestor a fazer a política acontecer, que seria o legislativo, né? Que seria os vereadores ou os deputados estaduais, federais, enfim. No Brasil, né, mais de 50% da população é do sexo feminino, mas apenas 18%, ou seja, apenas 18% dos parlamentares lá de Brasília são mulheres. Se você vem para o campo... Aí, ó, recentemente vimos aí dois parlamentares trans, mulheres trans, estão lá defendendo toda a política do Brasil, né? E também a causa do segmento da qual elas estão, né, como ativistas. A pessoa com deficiência, menos de 1% estão nesses cargos, né, lá em Brasília. O que está acontecendo, Igor? Por que as pessoas com deficiência não estão ocupando cargos eletivos ou no executivo? Por que essas pessoas, que são mais de 20 milhões no Brasil, segundo o último censo de 2022, por que essas pessoas não estão chegando ao ponto de legislar? Por que elas não estão chegando lá? Ótima pergunta. Porque, infelizmente, o movimento da pessoa com deficiência é visibilizado até mesmo dentro do movimento social brasileiro. Como eu acabei de falar, a gente não é unido. E aí, o movimento do estado do Ceará, existem pessoas maravilhosas, mas que não conseguem conversar por motivos que acham que elas vão perder espaço. Onde eu digo sempre que se a pessoa for bom, se a pessoa for competente, ela vai prevalecer dentro do coletivo, porque o individual, ele é maravilhoso, mas o individual, ele tem um teto. Então, se ele tem um teto, isso quer dizer o quê? Que eu posso até conseguir individualmente, mas eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, a gente pode, que eu costumo picar, sou muito picalhão, a gente pode até se matar, mas quando sair para fora, a gente tem que um brigar pelo outro, esquecer que eu posso até não gostar de você como pessoa, posso até não querer conviver com você, mas eu preciso de você politicamente. Isso não é ser hipócrita, isso é aproveitar a janela de oportunidade que outros movimentos brasileiros souberam aproveitar muito bem, como o movimento LGBTQIA+, como o movimento negro, que precisa evoluir, mas eles chegaram no estágio que eles agora é só avanço, eles não vão mais voltar atrás, entendeu? Então falta esse caráter do coletivo para a gente. E aí eu faço até um apelo que o movimento das pessoas com deficiência possa se unir, que a liderança possa conversar, porque unido a gente somos mais fortes. É verdade. Igor, recentemente o governo do estado de Ceará criou uma Secretaria de Proteção Animal, assim como tem a Secretaria da Mulher, a Secretaria do Negro, a Secretaria da Juventude. São secretarias muito importantes. Mas, na nossa opinião, a política pública de inclusão e de acessibilidade da pessoa com deficiência, ela é transversal, ela está em todas as secretarias, não é isso? Por exemplo, Secretaria da Educação, aí você vai encontrar lá a necessidade da educação inclusiva. Secretaria de Saúde, você precisar também de acessibilidade à saúde, pessoas engajadas no processo de gerenciamento, de atendimento à pessoa com deficiência. Como São Paulo já tem uma secretaria, que inclusive para esse ano de 2023, com orçamento de aproximadamente 24 milhões, há muito tempo que nós queremos discutir com os gestores, né, com os legisladores, a possibilidade de ser criada uma secretaria para tratar dos assuntos da pessoa com deficiência, uma secretaria que tem orçamento robusto,
Porque existem as coordenadorias, existem os núcleos de inclusão e acessibilidade, mas uma secretaria tendo um gestor com capacidade financeira de orçamento e de diálogo com o gestor maior, talvez daria uma grande implementação à questão da pessoa com deficiência na política pública. Qual é a sua opinião sobre isso? Ótima pergunta. Minha opinião sobre isso é que, como eu costumo dizer, que o racismo é estrutural, a pessoa com deficiência também no nosso país é estrutural. Por que eu digo que é estrutural? Porque se acostumou a ver a pessoa com deficiência dentro de casa. E à medida que a gente vai à rua, à medida que a gente pode ruim ou não, estar frequentando um shopping, o cinema, a gente tem sede por política pública. E quando a gente tem sede por política pública, é necessário que a gente tenha uma formação política, psicológica, para entender a arena política e entender a negociação da disputa política. E falta para o segmento da pessoa com deficiência, por mais que exista pessoas muito capacitadas, falta essa leitura do todo. E, como eu costumo dizer, o nada sem nós, sobre nós é muito lindo, mas o nada sem nós, sobre nós, precisa ser a pauta também daquelas pessoas que não têm deficiência. Porque assim o movimento vai evoluindo, independente de quem seja o líder da vez. Porque eu costumo dizer sempre, gente, o Samuel vai passar, o Paulo vai passar, o Igor vai passar. Mas o legado da política pública é um legado que não volta atrás. E é um legado que fica para a geração futura. E a geração não é só futura, é o agora e o passado. Porque quantas pessoas maravilhosas dentro do movimento não morreram dentro dessa luta. Então a gente tem por obrigação de resgatar o passado, de viver o presente e projetar o futuro. Mas como é que eu projeto o futuro? É um futuro coordenado entre poder estadual, poder municipal e o poder federal trabalhando e conjuntamente, independente de quem é o gestor ou independente de quem é a bandeira partidária. E o movimento precisa estar acompanhando isso, mas o movimento só vai poder acompanhar isso de fato quando o movimento se dá o valor que ele tem e o protagonismo que ele tem e a união que nós estamos tendo dentro dessa sala. Porque essa união precisa sair além do programa Ponto Cego e tomar o coração da sociedade cearense e da sociedade brasileira e dizer: a gente pode, a gente consegue, mas a gente precisa de todos vocês. Ok, Igor. E assim, eu quero fazer uma pergunta ainda sobre essa parte da política, mas falando sobre cultura. Certo. O professor Paulo aqui é escritor, ator, né, compositor. Temos a nossa amiga Maria de Lourdes, que é escritora. Temos a Oslaí, que é, né, atriz. Temos Ítalo Gutierrez, que é um grande cantor. Ângelo dos teclados, Guilherme Dantas, Matheus do acordeon. Gente, é muito talento, né? São todas as pessoas que eu citei, pessoas com deficiência. Tem a nossa amiga Raquel, que é usuária de cadeira de rodas e é dançarina também de balé. Enfim, sobre o ingresso de pessoas com deficiência saindo da plateia e indo para cima do palco. O que você acha que está faltando para que essas pessoas possam ter mais acesso à cultura, à arte por completo, do teatro, da música? Qual é a maior problemática que você percebe, na sua opinião, de falta de política pública nessa área da cultura? Foi muito boa sua pergunta, inclusive o Fórum Permanente. A gente tem um trabalho juntamente com o Ministério do presidente Lula, onde a gente pode estar com o Ministério da Cultura, onde a gente levou essa pauta que precisa ter uma coordenação entre os ministérios para garantir
o equipamento cultural para a pessoa com deficiência. Porque não é só eu, por exemplo, dar acesso de uma rampa no cinema. Como a pessoa com deficiência chega no cinema? Porque geralmente a pessoa com deficiência está localizada nas periferias da grande cidade. Não digo nem o interior, porque a política pública para a pessoa com deficiência no interior ainda é muito incipiente. Então, esse é o nosso desafio. Como a gente vai levar a escuta para o gestor nos escutar, né? E para a gente concluir o nosso programa Ponto Cego, já que eu, Samuel e Igor fazemos parte também de um fórum de pessoas com deficiência e instituições, nós vamos começar aqui, viu, meus caros amigos, a pedir uma audiência através do programa Ponto Cego, né? Atenção, o senhor Elmano de Freitas, nosso excelentíssimo governador do estado de Ceará. Nós estamos solicitando inicialmente, através do programa Ponto Cego da TV Assembleia, uma audiência com Vossa Excelência para discutirmos. Eu sei que o senhor é uma pessoa de diálogo, para a gente colocar as nossas demandas, os nossos pensamentos, como efetivar as políticas públicas do nosso estado. Vamos oficiar também através do fórum, através das instituições também, solicitando essa audiência, né? Porque nós que somos da comunidade de pessoas com deficiência, compreendemos que a agenda dos gestores é realmente uma agenda muito cheia, né, de diversos compromissos. Mas eu tenho certeza que a partir do programa Ponto Cego, através desse pedido de audiência aqui no ar, né, a gente consiga também depois, fortalecendo, né, com um pedido oficializado através de um ofício, e com certeza teremos uma audiência pública com o governador do estado de Ceará, o senhor Elmano de Freitas, para darmos início a esse processo de gestão, de edificação da política pública, que, afinal de contas, é o tema desse programa. É a nossa vontade, é a nossa necessidade. Vocês concordam com esse nosso pedido de audiência aqui no ar? Sim, inclusive eu reforço o pedido ao companheiro Paulo e digo ao companheiro Elmano, que é um companheiro afeito ao movimento popular, é filho do movimento popular e hoje está como governador, que as pessoas com deficiência querem fazer parte da política pública do estado do Ceará para podermos colaborar e fazer com que essa política permaneça para as outras gerações que vão poder usufruir do pequeno trabalho que a gente está fazendo enquanto movimento. Então, senhor governador e a senhora Jade, a gente necessita de uma audiência pública para dialogar o futuro e o agora da política da pessoa com deficiência do estado do Ceará. Isso mesmo, viu, gente? Foi um programa maravilhoso, com um bate-papo incrível com o Igor, uma pessoa assim que a gente aprende muito quando ele fala, quando ele bota seu conhecimento para fora. Então, para mim, assim, foi um programa assim que me deixou muito feliz e mais inteligente nessa área da política pública, né, Paulo? Com certeza. E o programa Ponto Cego, com certeza, vai procurar os assessores dos nossos parlamentares para um dia também trazer o nosso deputado, o nosso vereador, e tratarmos também desse assunto a nível de governo. Então, este foi o programa Ponto Cego, edição número 24. Eu agradeço a participação efetiva. Realmente eu não me enganei, né? Conhecendo aqui agora presencialmente o Igor. É uma pessoa que entende de política pública. Parabéns ao UFC que está formando você e outras pessoas também, outros companheiros. Agradecer também ao Samuel, agradecer a você, telespectador. Agradecer à TV Assembleia, à Sociedade de Assistência aos Cegos. E deixar o nosso slogan de sempre. Quando esta luz acender, você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Tudo vai mudar.